Eu creio que você já tem ouvido a expressão a igreja é o corpo de Cristo. E realmente é. Paulo falou sobre isso nas cartas. Mas a palavra nos diz também que o Senhor ele vem buscar uma igreja, a igreja fiel. E que a infiel ela não vai. A parábola das 10 virgens demonstra 5 prudentes e 5 loucas. Também fala a respeito do joio e a respeito do trigo. Essa mensagem é para você que crê no Senhor Jesus, que é crente. Entenda, existem coisas que são ditas que nós precisamos discernir, e o 7º dom espiritual é discernimento. No livro de Coríntios fala a respeito dos dons espirituais, e o 7º é o discernimento. Nós não temos que ser enganados por homens, por anjos, por ninguém. A palavra é a nossa bússola, e a palavra é o que nos torna fortes, e não enfermos, como diz a palavra, crentes doentes. Muitos no vosso meio perecem, porque não estão firmados na palavra. Olhamos para pessoas que de alguma forma falam da parte do Senhor e que são homens e que muitas vezes podem trazer novidades, trazer situações que não são a vontade do Senhor. E como é que nós vamos saber disso? Com discernimento, lendo a palavra. Nas denominações, muitas denominações, eles leem e estudam a palavra, mas se você adquire conhecimento e entendimento da palavra e vai contra aos dogmas e aquilo que a denominação entendeu e confronta aquilo que o grupo do diretivo, o presbitério entendeu, então eles têm aquilo como verdadeiro, como uma coisa que emergiu da palavra, quando na verdade isso é muito perigoso, porque nós temos que nos ater exatamente à palavra. Bom, diante de toda essa introdução, por que eu falei tudo isso? Para que você entenda. Nessas denominações você já ouviu também que a salvação é individual. Então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça? Se a salvação ela é individual, o Senhor não vem buscar a denominação. E eles falam isso também, mas falam de uma forma ampla, que o Senhor vem buscar a igreja fiel, mas eles falam para aquilo que vai de acordo com os dogmas, com aquilo que eles criaram como verdade, quando na verdade o que importa é a verdade descrita na palavra. E eu vou te falar uma coisa que vai trazer, talvez agora, talvez adiante, talvez um dia, se você for um escolhido, uma libertação para você. A igreja não são aquele grupo de pessoas que estão reunidos. Não é a denominação. A igreja é você. Você que crê no Senhor Jesus, que o recebe e que se converte do projeto da serpente, que é o projeto do conhecimento do bem e do mal, para o projeto de amor de Deus, onde ele ensinou, enviando seu Filho Jesus. E Jesus fala como devemos agir, principalmente em Mateus capítulo 5. O testemunho dele é o projeto de amor de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós, por Jesus, somos salvos pela vida dele, estamos perdoados, nós podemos nos converter para o projeto de salvação de Deus, dando as costas para o projeto em que vivemos, que é o projeto da serpente. Se você é crente e não vive mais o primeiro amor, como eles falam, primeiro amor, e se tornou uma pessoa fria e fala, eu não sinto mais a comunhão, é porque você está doente porque não está firmado sobre a palavra, mas sobre a palavra de homens. E o Senhor disse, pode um cego guiar outro cego? Os dois cairão no buraco. O que nos dá a vida, a liberdade, o fardo leve e o jugo suave é a palavra. O que nos torna fortes é a palavra. O que é o verdadeiro alimento, como Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é a palavra. Então, irmãos, os sinais, eles seguem aos que creem e não ao contrário. Nós precisamos de sinais para crer. As pessoas, o conhecimento do bem e do mal torna as pessoas místicas, supersticiosas, medrosas, ansiosas. O projeto de Deus é totalmente o contrário.
Quando você crê, o Espírito Santo começa por meio dos dons a corrigir você com amor, com graça. Não é misticismo, não é um centro espírita, não é uma superstição. Não, você não está mais perdido. Jesus falou, quem tem sede vem a mim e beba. Está com sede? Vai à palavra, estuda a palavra. E a palavra nos diz, né? Nós entendemos a salvação é individual. Ou seja, você é a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer sobre aquele que crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi o que Jesus disse para Pedro sobre esta pedra, que foi o que ele disse, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja. Entendem o que eu quero dizer? Entendam o que eu estou falando. O que nos faz igreja é crer no Filho e nos convertermos do projeto do conhecimento do bem e do mal para o projeto de Deus, que é o projeto do amor. Isso nos torna igreja, isso nos faz servos do Senhor, filhos de Deus. E a salvação é individual, porque quando você morre, você não vai com a denominação. É você e o Senhor. É você e Deus, meu irmão. Então, é um contrassenso a pessoa falar que se você está fora da denominação, você é um desigrejado, você... Não. O que te torna desigrejado é você não crer no Filho. Ou você crê no Filho e está no projeto da serpente. São os hipócritas, os religiosos, ditos como fariseus, descritos largamente pelo Senhor Jesus. Às vezes você está dentro de uma denominação e você é uma pessoa ansiosa, triste. Você é desigrejado. Você participa do corpo para a sua própria condenação. Mas igreja é aquele que crê no Senhor, recebe o perdão, está liberto. Não há condenação sobre você. E se converte, luta contra o pecado todos os dias, sendo pecador. Participando do cálice de Jesus e do corpo. É isso. O corpo não são as pessoas. Então você sendo igreja, tendo a sua salvação individual, você depende da igreja infiel? De forma nenhuma. Você não depende de ninguém. Somente de Jesus Cristo. Agora, você como servo do Senhor, como igreja que você é, quando você se reúne entre irmãos que têm este entendimento, é uma bênção, meu irmão. Coisas maravilhosas podem ser feitas, realizadas. Não como aquelas que Paulo, nas cartas, corrigia, aqueles escândalos que aconteciam no meio da igreja, né? Igreja, denominação, das denominações. Só não tinha CNPJ, porque na época não tinha. O CNPJ não vai entrar, meu irmão. A igreja é individual, é cada um de nós. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você é corpo dele. Quando você fala, venha a nós o vosso reino, você é o corpo dele presente na terra. As pessoas veem Jesus através da sua vida. Agora, como Paulo descreveu, né? Sou membro do corpo, se não sou cabeça, porque o Senhor ele usa cada um como ele quer. Ele pode usar você como evangelista, como pastor, como que for. E pastor é um título para as denominações, mas para Deus é simplesmente uma pessoa que está sendo usada para cuidar das suas ovelhas. Importante ele fala que o Senhor ama o evangelista, ama, né? Ele fala para Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, tudo o Senhor vê, analisa, mas a salvação é individual. O que te faz igreja é crer no Senhor, a vontade dele, que você viva o projeto dele ensinado por Jesus. E se você pode se reunir entre irmãos, até mesmo numa denominação, se reúna, mas com essa consciência que a igreja é você. E este primeiro amor que eles falam, primeiro amor, esse primeiro amor, ele tem que ser vivo na sua vida. Como diz em Apocalipse capítulo 3, lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor, quando não virei e tirarei de ti o teu castiçal. Pensas que estás rico, mas é pobre, cego e nu, né? As pessoas religiosas que creem em Jesus, que fazem para a sua própria condenação, que são desigrejados, frequentando denominações, pessoas religiosas, que estão na iniquidade, muitas vezes na maioria das vezes, sendo dirigentes das instituições.
elas fazem para sua própria condenação, elas estão perdidas, elas não... O Senhor vai, quando voltar, Ele vai mostrar quem é, quem não é, quem está salvo, quem não está, e depois vai provar as obras, né? Galardão é para aquele que tem obra, e quem tem obra de palha queima, quem tem obra de ouro permanece, né? Qual é a obra de ouro? É aquele que luta contra a nossa natureza, que nós estamos, muitos falam, né, que a gente não tem livre-arbítrio, né? Os calvinistas falam que a gente não tem livre-arbítrio por conta de estarmos num corpo de pecado, mas mesmo estando num corpo de pecado, Jesus nos deu o direito de vencer. E você, quando entende que você está liberto, perdoado, você se torna uma pessoa extremamente humilde, ao contrário de soberbo, né? A palavra fala que a soberba precede a ruína, mas a humildade é o contrário, né? A humildade, o Senhor, Ele busca os humildes, os sinceros. O projeto dele é esse para a tua vida, meu irmão, minha irmã. E você é a igreja do Senhor, e você já tem que estar feliz por saber que você está liberto, que você está perdoado de todo pecado, e que você pode vencer pelo sangue de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê uma pessoa perfeita, porque não há pecado nem condenação alguma sobre você. Na palavra fala que se você age dessa forma sincera, em Isaías, ainda que os teus pecados fossem como carmesim, né? Ele está se referindo a Israel, mas serve para nós. Ainda que os teus pecados fossem como carmesim, eles tornariam alvos como a branca lã, né? Por quê? O Senhor só quer de nós sinceridade, né? Quando você é uma pessoa sincera diante de Deus, como diz o Salmo 1, medita de dia e de noite na sua palavra, né? Luta contra a sua natureza, porque você não é igreja de denominação, você é igreja 24 horas por dia, e este primeiro amor, ele dura para sempre, porque esse primeiro amor é saber que você está perdoado, então você está feliz. Não tenha dúvida. Quantas vezes você já se perguntou ou já ouviu dentro da denominação, se Jesus voltar hoje, você está salvo? É claro que você está, não tenha dúvida disso. Você não merece ser salvo. Você está salvo porque você crê em Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então receba a bênção, meu irmão. Aceite hoje Jesus como teu Salvador. Se você tinha dúvida, esteja liberto e já fique feliz por isso. Anule qualquer sentença, qualquer ansiedade que haja na sua vida. E saiba que o que você está passando, não importa a luta, é a vontade do Pai. E Ele está com você. Põe a ansiedade de lado. Crê. Ansiedade é o contrário de crer. Ansiedade é dúvida. Confia no Senhor. Então creia no Senhor. Ele está contigo. Ele vê a tua aflição. Então quando você confia no Senhor, vive o projeto dele, você está liberto. Você vive o amor de Deus, não há ansiedade, não há culpa sobre você. E aí, você está liberto para mudar, para se converter do projeto da serpente, que é o projeto desse sistema em que nós vivemos, que é o vale da sombra da morte, em que a gente age, anda, que a gente vive. Mas você se converte para o projeto de amor do Senhor que Ele nos ensinou, onde a vara dele e o cajado nos consolam, a correção dele nos conforta, é conforto, é saúde para os nossos ossos, a vida do Senhor, é saúde para a gente. O Senhor nos corrige com amor, e aí é que está, os sinais seguirão os que creem, porque o dom espiritual vai vir para te corrigir, que é a vara do Senhor e o cajado, para te consolar, para te confortar, para edificar a igreja que é você. Amém, meu irmão? E aí, quando você se juntar com irmãos que têm essa consciência, meu irmão, aí o Senhor é glorificado, porque você não batiza ninguém, você não salva ninguém, você não cura ninguém, você não abençoa ninguém. Quem faz isso é o Senhor. Você é só um instrumento, você é só um participante da festa. Você é como João Batista, que se alegra com o noivo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Vou pedir para você, se o Senhor falou com você, se essa mensagem tocou você, não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, para que você possa receber mensagens sempre que eu postar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.